Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu, mais uma vez, para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. E hoje, nesse espaço com os livros sussurram, vou partilhar alguns excertos do conto O Tesouro, de Eça de Queiroz, que pertence ao livro Contos. Os três irmãos de Medranhos, Rui, Guanes e Rustabal, eram então, em todo o reino das Astúrias, os fidalgos mais famintos e os mais remendados. Nos passos de Medranhos, a que o vento da serra levara vidraça e telha, passavam eles as tardes desse inverno, engelhados nos seus pelotes de camaleão, batendo as solas rotas sobre as lajes da cozinha, diante da vasta lareira negra, onde desde há muito não estalava lume, nem fervia a panela de ferro. Ao escurecer, devoravam uma cúdia de pão negro esfregada com alho. Depois, sem candeia, através do pátio, fedendo a neve, iam dormir à estrebaria para aproveitar o calor das três éguas lazarentas que, esfaimadas como eles, roíam as traves da manjedoura, e a miséria tornar esses senhores mais bravios que lobos. Neste primeiro excerto deste conto, que eu considero fantástico e com tanto por explorar, como vão ver, tal é a sua riqueza, seja a nível simbólico, seja da linguagem usada e escolhida a dedo, seja pelas mensagens que nos deixa, temos a revelação inicial da história que nos vai ser contada, a de três irmãos que agora vivem numa situação de pobreza extrema. E isso é-nos revelado de diversas formas, a começar logo na primeira frase, referindo que estes eram os fidalgos mais famintos e os mais remendados. De notar aqui o uso muito bem dado aos adjetivos, característica de Eça de Queiroz, que, com a utilização do grau superlativo relativo de superioridade, expõe a pobreza e a miséria desses três irmãos. De notar também o simbolismo de alguns aspectos, como por exemplo a referência à lareira, que é sempre associada ao calor, mas aqui dá-nos exatamente a ideia contrária, já que esta é negra e onde desde há muito não estalava lume, nem fervia a panela de ferro, revelando-nos que eles não têm conforto nem o que comer há muito tempo. Atentar também na escolha de verbos muito sugestivos, como por exemplo devoravam, ao falar da forma como eles comiam aquela cúdia de pão negro esfregada com alho, para nos mostrar como estão esfomeados. E no final desse excerto, a frase "e a miséria tornar estes senhores mais bravios do que lobos", usando-se aqui novamente e exemplarmente os adjetivos associados à comparação, no grau comparativo de superioridade, para caracterizar os irmãos e acentuar um lado quase selvagem, animalesco deles, lado esse que se deve à forma como vivem. Essa conclusão desse parágrafo, para além de mostrar as condições em que eles viviam, com esta última frase, a miséria tornar estes senhores mais bravios do que lobos, também funciona como um alerta, quase como que a preparar o leitor para aquilo que vai acontecer. Ora, na primavera, numa silenciosa manhã de domingo, andando todos três na mata de roquelanes a espiar pegadas de caça e a apanhar tortulhos entre os robles, enquanto as três éguas pastavam e a relva nova de abril, os irmãos de Medranhos encontraram, por trás de uma moita de espinheiros, numa cova da rocha, um velho cofre de ferro. Como se o resguardasse uma torre segura, conservava as suas três chaves nas suas três fechaduras. Sobre a tampa, mal decifrável através da ferrugem, corria um dístico em letras árabes. E dentro, até às bordas, estava cheio de dobrões de ouro. No terror e esplendor da emoção, os três senhores ficaram mais lívidos do que sírios. Depois, mergulhando furiosamente as mãos no ouro, estalaram a rir, num riso de tão larga rajada que as folhas tenras de olmos de enroda tremiam. E de novo recuaram, bruscamente se encararam, com os olhos a flamejar, numa desconfiança tão desabrida, que Guanes e Rustabal apalpavam nos cintos os cabos das grandes facas. Então Rui, que era gordo e ruivo, e o mais avisado, ergueu os braços como um árbitro e começou por decidir que o tesouro, viesse de Deus ou do demónio, pertencia aos três, e entre eles se repartiria, rigidamente pesando-se o ouro em balanças. Ora, o texto diz-nos então que certo dia os três irmãos estavam na mata de roquelanes e encontraram um cofre escondido com um tesouro. Salientar aqui a simbologia do número 3, que aparece várias vezes. Os três irmãos que tinham três éguas encontraram um tesouro com três chaves, que tinha três fechaduras. Este número simbólico pode remeter para várias coisas. Há um número que aparece em muitos contos e é considerado o número perfeito, se associado, por exemplo, à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se completam, o que contrasta aqui com a relação dos irmãos.
Pode também ter outras simbologias, mas creio que essa aqui é a mais adequada. Para além disso, é importante referir que eles encontraram um tesouro. Esse tesouro podia ser a salvação deles, mas descobriremos depois vai ser a sua perdição. Verifique-se aqui a escolha antitética de palavras. No terror e esplendor da emoção, o uso dos adjetivos, os senhores ficaram mais lívidos do que civos, e os advérbios de modo muito sugestivos, quando diz que mergulharam furiosamente as mãos no ouro. Estalaram a rir, num sorriso de tão larga rajada que as folhas em roda tremiam. Eis aqui a escolha do verbo estalar. O riso era de larga rajada, as folhas tremiam. Bruscamente se encararam com os olhos a flamejar. Temos aqui o uso da palavra de forma magistral, em que adjetivos, verbos, advérbios e tantas outras têm aqui uma função muito importante e acentuam o lado bruto, ruidoso, animalesco, a forma como eles reagiram à descoberta do cofre do tesouro. Veja-se a forma desconfiada como os irmãos agem, levando as mãos aos cabos das facas, o que fez com que Rui, visto que era o mais avisado, e perceberemos depois melhor, que diz que o ouro se dividirá igualmente entre os três. Note-se aqui como esta personagem surge como o mais prudente, o mais ajuizado. Este é outro indício revelador que nos mostra alguém que planeia tudo desde o início. Aliás, ele vai planear a ida do irmão à cidade, para depois, quando está sozinho com o Rustabal, tentar fazer a cabeça deste contra o próprio irmão, como vamos ver no certo que vou ler a seguir. Mas, como poderiam carregar para Medranhos, para os cimos da serra, aquele cofre tão cheio? Nem convinha que saíssem da mata com o seu bem, antes de cerrar a escuridão. Por isso ele entendia que o Monguantes, como mais leve, devia trotar para a vila vizinha de Retortilho, levando já a ouro na bolsilha a comprar 3 alforjes de couro, 3 maquias de cevada, 3 empadões de carne e 3 botelhas de vinho. Vinho e carne eram para eles, que não comiam desde a véspera. A cevada era para as éguas. E assim refeitos, senhores e cavalgaduras ensacariam o ouro nos alforjes e subiriam para Medranhos, sob a segurança da lua ascendente. Bem tramado! Gritou Rustabal, homem mais alto que um pinheiro, de longa guedelha e com uma barba que lhe caía desde os olhos raiados de sangue até à fivela do centurião. Mas Guanes não se arredava do cofre, enrugado, desconfiado, puxando entre os dedos a pele negra do seu pescoço de grã. Por fim, brutalmente: Manos, o cofre tem 3 chaves. Eu quero fechar a minha fechadura e levar a minha chave. Também eu quero a minha, mil raios, rugiu logo Rustabal. Rui sorriu. De certo, de certo. A cada um do ouro cabia uma das chaves que eu guardava. E cada um, em silêncio, agachado entre o cofre, cerrou a sua fechadura com força. Imediatamente Guanes, desanuviado, saltou na água, meteu pela vereda de olmos a caminho de Retortilho, atirando aos ramos a sua cantiga acostumada e dolente. Olé, olé, sale la cruz de la iglesia vestida de negro luto. O plano apresentado por Rui leva-nos a pensar que este fato é o mais prudente e parece ter boas intenções, mas há alguns indícios que a leitura atenta não passam despercebidos, como quando se diz no texto: Rui sorriu, de certo, de certo. Mais uma vez, saliente-se a presença do número 3, símbolo de algo importante. O cofre com as 3 chaves simboliza a proteção e a preservação do tesouro, mas também a cooperação, já que só acedendo às 3 chaves, os 3 irmãos poderão ter acesso ao tesouro, ou seja, estes precisam de confiar uns nos outros para alcançarem o seu objetivo, que é repartir o tesouro. Será que é isto que vai acontecer? Note-se também a descrição de Rustabal, com olhos raiados de sangue, a de Guanes, desconfiado, que fala brutalmente, o que reforça um lado realista próprio de essa, que mostra o caráter humano através de aspectos negativos deste. Ora, fechado o cofre com as 3 chaves de cada um guardadas, Guan então parte para a vila, cantando uma cantiga. Também esta cantiga indicia que algo mau se vai passar. Há uma cantiga que fala de cruz, de igreja, de negro luto, palavras que nos remetem para a morte de alguém e que são um pronúncio do que vai acontecer com este, mas também das intenções de Guanes, que descobriremos só no final. Na clareira em frente à moita que encobriu o tesouro e que os 3 tinham desbastado acutiladas, um fio de água, brotando entre rochas, caía sobre uma vasta laje escavada, onde fazia como um tanque, claro e quieto, antes de se escoar para as relvas altas. E ao lado, na sombra de uma faia, jazia um pilar velho de granito, tombado e musgoso. Ali vieram sentar-se Rui e Rustabal, com os seus tremendos espadões entre os joelhos. As 2 éguas tosavam a boa erva pintalgada de papoulas e petões de ouro. Pela ramaria andava um mel a assobiar. Um cheiro errante de violetas adoçava o ar luminoso. E Rustabal,
olhando o sol, bocejava com sono. Então Rui, que tirou o sombreiro que lhe confiava as velhas plumas roxas, começou a considerar, na sua fala avisada e mansa, que Goanes, nesta manhã, não quisera descer com eles à mata de Roquelandes. E assim era a sorte ruim, pois que se Goanes tivesse quedado a Medranhos, só eles dois teriam descoberto o cofre, e só entre eles dois se dividiria o ouro. Grande pena! Tanto mais que a parte de Goanes seria em breve dissipada com rufiões aos dados pelas tavernas. No início desse excerto faz-se referência a um fio de água, brotando entre rochas, que caía sobre uma vasta laje escavada, e ao lado, na sombra de uma faia, jazia um velho pilar de granito. Salientar aqui o uso de palavras como laje, o verbo jazia, que nos remete imediatamente para um cenário de morte, quase como a adivinhar ou a dar indícios de algo que se vai passar. É aqui que Rui, e note-se que se diz mais uma vez que ele tem uma fala avisada e mansa, que ele dá continuidade ao seu plano para tentar convencer o irmão Rostabal a tratarem de fazer com que o tesouro fique apenas para os dois, tirando Goanes do caminho, plano que este consegue levar a cabo. Rui surge sempre como o mais manipulador, o mais perverso, mas, e sem querer desvendar demasiado, o resto do conto ainda é mais sublime, se considerarmos a volta que este dá ao percebermos, só no final, quais as intenções de Goanes e como as suas atitudes revelam, mesmo no fim de conto, sendo a surpresa de toda a história o clímax da maldade e da perversão do ser humano, mostrando-nos como o plano de Goanes tinha sido o mais bem conseguido e, ao mesmo tempo, o mais maquiavélico dos três, não fossem alguns acontecimentos pelo meio. Sem querer estragar a surpresa do resto da leitura, para quem não conhece o conto, posso apenas dizer-vos que este termina com a frase: o tesouro ainda lá está, na mata de Roquelandes. Eis o poder, a força do egoísmo, da ambição, da cobiça, da ganância, da avareza e da desconfiança e as suas consequências neste conto, que, à boa maneira realista, há uma crítica e uma reflexão sobre a natureza humana, quase dissecada, mostrando-nos como a família é posta de lado devido ao ouro. A competição e a ganância falam mais alto. O conto acaba por ser uma metáfora para refletirmos acerca da sociedade na qual vivemos, nas pessoas que temos à nossa volta e nas atitudes destas, e nas nossas também, quando confrontados com diferentes situações. Isto é, sem dúvida, um deleite de conto, a ler e a reler, pois a cada leitura nós vamos apercebendo-nos de cada vez mais pistas e críticas à natureza humana, e o próprio título é sugestivo e faz-nos pensar em qual é, afinal, o tesouro para cada um de nós. Sim, porque é este o título deste conto, o tesouro. Falemos um pouco do autor deste conto, retirado do livro Contos. Eça de Queiroz. Nasceu em 1845 e morreu em 1900. Nasceu na cidade de Póvoa de Varzim. Essa passou a sua infância e adolescência longe da família, tendo sido criado pelos avós paternos. Foi interno do Colégio da cidade do Porto em 1861 e ingressou no curso de Direito da Universidade de Coimbra, onde se formou em 1866. Depois de formado, foi para Lisboa residir com os pais. Exerceu por algum tempo a advocacia. Teve uma carreira diplomática e literária. Esta última passou por diferentes fases, ao longo da qual publicou obras de grande importância, como O Crime do Padre Amário, O Primo Basílio, O Mandarim, A Relíquia e Os Maias, obras que se destacam pelo seu valor e pelas críticas ferozes que contêm à sociedade. Morreu, como já disse, em agosto de 1900, em Paris, mas as suas obras e as críticas efetuadas nas mesmas mantêm-se extremamente atuais. Espero que tenham gostado e despeço-me prometendo voltar na próxima semana para mais um episódio e mais um momento de partilha. Até lá, peço-vos para estarem atentos, porque os livros sussurram.